Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal. Vou me autodescrever para vocês. Eu visto blusa verde, calça preta, tenho estatura baixa, cabelo médio, uso óculos. Estou aqui em pé nos estúdios Educa Recife. E como sempre falo com vocês, não estou sozinha, eu tenho o privilégio de ter comigo Késia, a nossa intérprete maravilhinda, que torna a nossa aula maravilhosa, não é? Mais acessível, e isso para nós é um momento de alegria, não é? Poder chegar aos lares, aos nossos alunos, transmitindo uma aula que é acessível para todos. Tenho comigo também a maravilhinda Viviane Santos, que está ali no chat para interagir com vocês. Vocês podem interagir com ela, daqui a pouco ela vai dar um alô para vocês. Interagir com ela pelo chat do aplicativo Educa Recife, não é? Para se conectar. Vocês apontam o celular para os QR Code que aparece na tela da sua TV e tem acesso ao aplicativo Educa Recife, esse QR Code que aparece aí, tá? E aí vocês também podem estar, não é, tendo acesso pelo canal de YouTube. Nossas aulas ficam lá e vocês podem rever esse conteúdo quantas vezes for necessário, tanto língua portuguesa quanto qualquer outra disciplina. Professora Vivi, dá o seu alô aí para os nossos alunos e alunas. Casa, sexto ano, sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu vou fazer. Oi, Cleiton. Cleiton precisa falar comigo. Aqui, minha gente, ao vivo é assim, não é? Eu vou trazendo para vocês aí o conteúdo da nossa aula, o tema da nossa aula é oralidade e escrita. Daqui a pouco, eu sei que vocês amam a professora Viviane Santos, ela continua comigo e ela vai falar com vocês, ok? Então, vou passar para ela daqui a pouco, ok? Então, pessoal, já falei com vocês sobre o aplicativo, como você se conecta. Agora nós vamos para o objetivo, né? Nós temos um alvo e podemos estar aí, não é, focados no estudo, porque o nosso objetivo não é outro, é levá-los a avançar cada vez mais. Então, para avançarmos em qualquer área da nossa vida, nós temos que focar. Sempre falo com vocês, problemas, situações difíceis, não é? Vamos enfrentar, mas temos que ter um foco, não é? E o nosso foco hoje, o meu foco e o foco da professora Viviane, não é? E de qualquer estudante de língua portuguesa, não é? Ou qualquer outra disciplina, mas o foco agora é língua portuguesa. Então, foca aí, acorda, não é? Acorda aí, Pedrinho, Vanessa, Luísa, não é? Eduardo, Eduarda, seja quem for, acorda e vamos nos focar, tá? Nos capacitar para a fala e escrita adequadas às diferentes situações de comunicação. Então, nos comunicamos escrevendo, nos comunicamos também falando, não é, oralmente, conversando com o outro, não é? Quando estamos escrevendo também conversamos com o outro, não é? Mas a nossa fala, ela deve ser, não é, observada primeiro por nós. Como é que estamos nos comunicando? Como é que estamos usando a nossa língua? O que é língua? O que é linguagem? Vamos aprender sobre isso? Professora Vivi, eu acredito que agora você pode se comunicar aí com os nossos alunos. Voltei. Estou esperando um ok, voltei. Ok, voltou. Olá, sexto ano, bom dia para quem não me escutou da primeira vez, né, professora? Já estou aqui conectada, e então façam a parte de vocês aí em casa, se conectem no app, tá certo? Com o seu número de matrícula, com a sua data de nascimento, para conversar comigo, com a professora Adriana, Isso. aqui, enquanto a aula acontece, tá certo?
Isso mesmo, pessoal. Então, aqui nós temos, né, pessoas humanas, temos máquina e pessoas humanas falham, máquinas falham também, não é? Então, todos nós aqui trabalhamos e às vezes acertamos, às vezes erramos, não é? As máquinas também têm os seus momentos que elas não querem funcionar. E aí vocês não se apavorem quando isso acontecer com o computador de vocês, com o celular, não é? Tenham paciência, não é? Se permitam trabalhar na área da paciência, não é? Algo que precisamos ter todos os dias, em todos os momentos. Quando estamos acelerados, respiramos, não é? Esperamos o computador, o celular funcionar, a internet voltar, a luz, minha gente, a energia acaba, não é? Mas tem uma hora que é consertada e ela volta, né? Tudo isso acontece no nosso dia, na noite, não é? O pernilongo vai lá e faz no barulho no ouvido, né? O ventilador não tem como funcionar, condicionado. E aí a gente tem que ter paciência. É a vida, pessoal. Então vamos seguindo. Então, vocês sabiam que a língua e a linguagem são componentes importantes para a comunicação? Veja, a língua e a linguagem. Será que língua e linguagem é a mesma coisa? O que vocês sabem sobre isso? Há um conhecimento já existente aí na mente de vocês, não é? Há um conhecimento do que é língua. Quando vocês leem assim, a professora chega lá, não é? Ou aqui aparece essa tela azul e vocês leem língua portuguesa, não é? Lá a letra até maior, não é? Sobressaindo, dando ênfase, chamando atenção. E aí, língua portuguesa. Não é? A palavra língua, o que ela representa, o que você sabe sobre isso? E o que é linguagem? Será que é a mesma coisa? E aí, vamos aprender sobre isso? Então, conceituando, a língua é um processo coletivo. Quando falamos assim, o país chamado Brasil, a língua, não é, que é falada nele, que predomina, é a língua portuguesa. Então, esse processo é coletivo. Mas a linguagem, não. A linguagem é individual, não é? A linguagem é um processo individual. Então, cada indivíduo tem um uso específico da linguagem, tem a sua linguagem. Então, na aula anterior, que vocês podem rever, falamos sobre isso, sobre os tipos de linguagem. Vamos continuar falando sobre isso. Então, existe a linguagem corporal, existe a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem que eu posso transmitir pintando um quadro, a linguagem poética, quando eu escrevo um poema, não é? E aí é tão interessante isso, não é? Escrever, ler. E é tão interessante quando olhamos as pessoas que enfrentam diferentes situações, né? Tanto de alegria quanto de dor, não é? Escrevem, às vezes, uma pessoa não enfrenta dor, situações de sofrimento na sua vida, mas se envolve, não é? Socialmente com a dor de outras pessoas e se torna um poeta da dor. Eu conheço um poeta da dor, não é? Que ele escreve para aliviar a dor, o sofrimento dos seus pacientes. E aí, que coisa linda. Então, pessoal, meu pessoal maravilhoso do 6º ano, né? Meus alunos e minhas alunas, pais, sejam quem estiver me ouvindo, que coisa importante é escrever para aliviar a dor de outras pessoas, não é? Você falar também para trazer conhecimento ou aliviar a dor de alguém, trazer alegria ao coração de alguém. Então, vocês percebem como a nossa linguagem ela é importante e quanta responsabilidade nós temos quando estamos transmitindo algo, não é? Estamos falando algo para alguém. Então, não fiquem com medo, não se assustem, porque a linguagem é a nossa prática diária, tá, pessoal? Então, nesta aula, estaremos estudando sobre isso, não é? Oralidade e escrita. A linguagem está presente em todas as interações sociais de que participamos em nosso cotidiano. Por meio dela, nos construímos
como sujeitos sociais. Então, é no trabalho, não é? Nós temos aí uma malinha aí representando o trabalho, junto com a família, não é? Tomando nosso café da manhã, ou lanchando em uma lanchonete, é quando estamos, não é, ali relaxando, e aí tem alguém do nosso lado, né? Nós também conversamos, né? Estamos lá na nossa rede social, nós interagimos também. Quando estamos lá na academia, não é? Nós também estamos nos comunicando com essas pessoas que estão lá ao nosso redor, não é? Temos uma comunicação até o corpo, né? Às vezes a gente chega lá na academia, estamos sem ânimo para malhar, e aí de repente você começa a caminhar lentamente ali, não é? E aí todo mundo percebe que você não está afim de malhar. Mas aí do outro lado você vê que alguém está lá, não é? Com todo o pique, malhando, não é? Correndo na esteira, fazendo movimentos ali, né? Até gritando às vezes, pegando, levantando aqueles pesos. E aí ele está falando com o seu corpo, dizendo assim: eu estou com muita vontade, não é? De ver meus músculos crescerem, não é? Então, os treinadores, eu não, gente. Então, é assim, nos comunicamos de várias maneiras, não é? Então, estamos nos comunicando socialmente quando estamos inseridos em diferentes contextos. Então, a maneira como falamos das coisas influi diretamente nas concepções que temos delas. Então, como estamos conversando sobre determinados conteúdos, influi diretamente, não é? Qual concepção nós temos sobre aquele tema, não é? Qual é a nossa visão de mundo? Então, vocês percebem a responsabilidade que temos de, primeiro, pensar, não é? Pensar e antes de expressar o nosso ponto de vista, devemos pensar no que é que vamos falar. O que é que interessa a essa pessoa que está, não é, ali do nosso lado para nos ouvir? O que é que ela quer ouvir? Às vezes nós falamos para agradar o outro, não é? Tudo isso faz parte do processo de pensamento. E às vezes nós falamos o que o outro realmente precisa ouvir, não é? Nem sempre fazemos isso. Mas aí, sexto ano, não é? Vocês são adolescentes. E isso faz parte do aprendizado do dia a dia e da visão de mundo que vai sendo construído em cada um de vocês. E essa visão de mundo é construído na família, não é? Dá continuidade na escola, não é? Através do ambiente, da convivência no ambiente escolar. Mas essa visão de mundo, ela também se amplia com uma boa leitura, não é? Quando estamos lendo alguns artigos científicos, algo que vai exercitar e expandir o nosso conhecimento. Então, vamos juntos, dessa forma, expandindo o nosso conhecimento. E dependendo do meio social e cultural em que a pessoa vive, a língua se desenvolve de um jeito ou de outro, de uma forma que os sujeitos sociais e sua linguagem se influenciam mutuamente em sua constituição. Nas interações sociais de que participamos, podemos, por meio dos usos que fazemos da língua. Vamos ver esses usos? Na verdade, a língua ela pode abrir caminhos, não é? Abrir caminhos, não é, para o adulto de portas de emprego, para o adolescente, abrir caminhos de oportunidades, não é, que pode surgir, de relacionamentos, interações, oportunidades de estudos também. A língua nos ajuda a atingir os nossos objetivos, não é? Porque é através da língua, da comunicação, que fazemos relacionamentos, é através da escrita, da leitura, que avançamos nos nossos estudos. Então, a língua também ela nos ajuda a conquistar aqueles com quem interagimos, ou, pelo contrário, não nos ajuda. Vocês percebem a importância de uma boa comunicação, não é, do uso dessa linguagem individual? Não é? Eu falei no início, conceituei para vocês que língua é um processo coletivo, não é? Mas a linguagem é um processo individual. E aí cada um de nós somos responsáveis por esse tipo de linguagem que utilizamos, não é? Então, na nossa linguagem está ali impresso
as marcas, não é? Emocionais, e aí eu vou falar sobre elas, não é? As marcas poéticas, se temos essa tendência, não é? A sermos poéticos na nossa fala, naquilo que vivenciamos no dia a dia, não é? Então, na nossa linguagem tem várias marcas, não é, impressas. E isso é muito importante. Então, essa imagem fala aí de um relacionamento, não é, entre amigos ou até mesmo profissionais, um ambiente totalmente descontraído, tranquilo, não é? Eles estão à vontade. Por quê? Existe uma linguagem que é entendida entre eles. E isso é importante. Conexão, não é? Companheirismo, isso vale muito. Então, nos faz perder oportunidades ou sermos mal compreendidos. Isso acontece muito, não é? Isso acontece em todos os ambientes. Às vezes, nós não estamos bem emocionalmente e dependendo daquilo que falamos ou tom de voz que expressamos, a pessoa que também não está tão bem, ela entende de outra maneira. E aí é gerado aquele clima, né, chato, né? Aquela bad que rola, que não é legal, né? Mas é necessário, às vezes é necessário rolar aquela bad, aquele momento que não é tão agradável para gerar crescimento e aí esses relacionamentos ir para um outro nível de maturidade. Então, tudo está valendo, tudo vale a pena. Agora, temos que usar bem a nossa linguagem. Então, cria inimizades, antipatias, aí a gente tem que dosar, não é? O equilíbrio, não é? Se a gente percebe que está existindo ali aquela fofoquinha, né? Aquela inimizade, aquela antipatia que vai terminar em uma briga, não é? Em murro, soco e tudo mais, não é? Que não pode acontecer no ambiente escolar, não é? Briga, dificuldades que violência ela deve ser combatida, não é? Às vezes ali o uso da linguagem, dependendo de como você usa a sua linguagem, que é um processo individual, você usou um tipo de linguagem que atingiu o outro. E aí você refaz a sua fala, não é? Usa a sua linguagem adequadamente, dentro da sua casa, no seu ambiente escolar, com seu amigo, e aí você resolve aquela situação. Agora, fofoca, brigas, inimizades, nós temos que evitar, não é? Para não gerar mais violência em nenhum desses ambientes, ok? Vamos conhecer a função da linguagem? Então, segundo um teórico linguista, não é? Sempre tem alguém que traz aquele fundamento para a gente, não é? Jacobson aqui, ele disse que a comunicação tem 6 elementos. Vocês até já conhecem, a professora já falou até com vocês, lá, não é? Na sala de aula de vocês. Você acha, professora Viviane, que esses meninos sabem que elementos são esses? Eu acho que em algum momento alguém já deve ter falado para eles, Eu né? acho que a gente já falou até aqui na última aula. Tá vendo? Mas assim, pode ser que alguém não tenha assistido a aula, É. né, professora? Pode ser que tenha perdido o horário, aí cochilou mais um pouquinho, porque Sim. é cedo, né? Então vamos relembrar com eles, né? Vamos lembrar esses 6 elementos, não é? Então, são eles, não é? Locutor é aquela pessoa que emite a mensagem. Quando você está falando, você se direciona a outra pessoa, você é o locutor, não é? É o primeiro elemento que Jacobson fala aqui, não é? É aquele que diz algo a alguém, não é? E o slide não ajudou muito, não é? Esse verde aí, peço desculpa aí para aqueles que não estão conseguindo ver. E aí o interlocutor é aquela pessoa que recebe a mensagem, aquele que tem o texto do locutor, não é? O texto que o locutor está falando e que se dirige àquela outra pessoa. Então, o primeiro é o locutor, o segundo é o interlocutor, a pessoa que recebe a mensagem, e a mensagem, né? O texto produzido pelo locutor. É o terceiro elemento que ele cita. O código, não é? O código é a língua, não é? A nossa língua ela é cheia, não é? Ela é um conjunto de sinais estabelecidos por convenção e que permite compreender a estrutura da mensagem. Então, a língua portuguesa,
nas suas diferentes variações, ela é entendida pelos brasileiros. Mas se recebemos aqui alguém que fala francês, o inglês, não é? O espanhol, ou a língua árabe, ou qualquer outra língua, se nós se não conhecermos o jogo de sinais, não é, estabelecido por aquela língua, nós não entendemos. Então, o código é representado por toda essa convenção, não é, linguística, por todos esses códigos, não é, que nos comunicamos. Então, somos conhecedores da língua portuguesa, mas aí não conhecemos determinadas línguas, não é, que são tantas que precisamos estudar e conhecer sexto ano. Então, o canal, não é? O canal é o meio físico que conduz a mensagem, não é? O som, o papel, não é? Para ser escrito, não é? O referente, que é o contexto, o assunto, os objetos aos quais se referem a mensagem. Então, referente, a gente fala, o que eu estou falando aqui com vocês é referente a quê? Ao conteúdo de língua portuguesa, que é oralidade e escrita. E como é esse canal, não é? É a minha voz, é o som, não é? Que eu estou falando, é a minha fala, não é? Então, o papel é aquilo que eu escrevi. Aqui eu não estou usando papel, eu estou usando os slides. Então, o referente é justamente o contexto, não é? O assunto, os objetos aos quais se refere a mensagem, não é? Cada um dos elementos da comunicação, Jacobson associou a uma função da linguagem, que eu já falei com vocês, estamos apenas revisando, não é? A emotiva, a conotativa, que é a linguagem, não é? As figuras de linguagens que utilizamos, o referencial, não é? Aquilo qual estamos falando, a metalinguística, que são os verbetes que aparecem no dicionário, e a fática. Quando você fala aí, quando você chega e cita assim, você está bem? Você está bem? Não é? O mineiro fala assim, né? É o você pela metade. Você está bem? Não é? Então, é uma linguagem fática, não é? E aí a poética, quando você revela seu sentimento através, não é, de uma poesia. Às vezes você fala, não é? Recitando poesia. E isso é lindo. Então, esses são os elementos de comunicação. Vamos ler agora um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, é bem pequeno. Diz assim: gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. Na época dele, ele estava escrevendo aqui com a pena, né? No entanto, ele está cá dentro, quieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Para Carlos Drummond falar disso, né? Ele estava falando do sentimento, de tudo aquilo que ele estava vivenciando. Ele estava dizendo, o verso está cá dentro, não é? Está aqui, em algum momento ele vai sair, não é? Porque a poesia inunda a minha vida inteira. Ele é poeta. Então, minha gente, hora de praticar, não é? A atividade aí. Então, não posso vir aqui sem deixar uma atividade para vocês. Nunca deixamos, não é, Viviane? Esses meninos e meninas sem atividade. Então, organize um diálogo com o locutor e um receptor. Nesta aula e na aula anterior também exploramos bastante esses 6, não é? Elementos da comunicação que apresentamos aí. Trouxemos para vocês até o teórico que fundamenta a existência desses elementos. Então, em seguida, fale se a função do seu texto é informar, é convencer, persuadir ou divertir, tá? Então, você faz esse texto, organiza aí o seu texto, lê, e aí você percebe que qual é a função do seu texto, não é? Qual é a função do texto que você fez? É informar algo? É convencer? É persuadir? Ou você fez uma piada bem legal e você quer mesmo divertir a galera que está com você? Então, pensa nisso, não é? E vivencia a oralidade e a escrita com tranquilidade. E vamos ler
reler, escrever e reescrever, porque temos um foco, nos capacitar na oralidade e na escrita. Professora Vivi, a nossa aula foi embora e eu quase não deixei nem você falar. Falei como papagaio Tudo hoje. bem, professora Adriana, não se aperrei não. Foi um prazer, sexto ano. Eu queria mandar um beijo especial para Sabina, que está aqui no chat acompanhando tudo, disse que vai fazer atividade. Tá certo. E a gente se encontra num próximo momento. Um cheiro e até lá. Isso, minha gente, eu agradeço, não é, a presença de Sabino, que sempre está conosco. Vai ir fazendo as atividades e se exercitando, se capacitando na oralidade e na escrita. Porque nas outras disciplinas que você ama, você precisa de língua portuguesa. Então, cheiro no seu coração e no coração de todos alunos e alunas da nossa rede que assistem essa aula. Um abração a todos. Até mais, pessoal. Eita, não posso sair da aula sem ler essa reflexão aqui que eu trouxe para vocês. Eu estava esquecendo. Lembre-se, conhecimento é poder. E poder, que falta um R aí, é poder e pode não. Falta não, gente, porque eu construí assim. Então não está faltando nada. Conhecimento é poder e pode transformar sua vida. Foi assim que eu construí essa frase hoje. Conhecimento é poder e pode transformar a sua vida. Então, um abração para todos.